Mateus capítulo 6. Hoje o título da mensagem é bem simples, mas poderoso. Não andeis ansiosos. Eu acho que não dá nem para pregar, que não tem ninguém ansioso aqui. Acho que a gente pode fechar a Bíblia, orar e ir embora. Não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos. Enquanto você vai abrindo o texto de Mateus 6, 25, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: você é uma pessoa fundamentalmente feliz? Eu estou falando lá no âmago, no seu íntimo. Você é uma pessoa verdadeiramente feliz? É uma pergunta muito importante, porque eu não estou perguntando se você tem um sorriso nos lábios, eu não estaria perguntando isso. Eu não estou perguntando se você tem lapsos de alegria durante o dia, quando você tem um tempo de fazer algo que você gosta e lhe agrada. Eu não estou perguntando se você é feliz quando você tira aqueles dias de férias, né? Estende os pés para cima e fala assim: não vou fazer nada hoje. Eu não estou perguntando se você é feliz quando você está diante daquele prato de comida maravilhoso, viu? Tem muita gente feliz aí, viu? Eu não estou falando isso. Estou falando se fundamentalmente, na sua fundação, na fundação da sua vida, você se entende como uma pessoa realmente feliz. Minha pergunta é o seguinte: quem que seria a pessoa mais feliz? Certamente é Jesus. Jesus era uma pessoa feliz. E o pessoal vai colocar aí o Jesus of the Chosen, olha só. Ele está sempre dando um sorriso. Parece que ele está sempre feliz. É fato que quando você lê os escritos, os evangelhos, você vai ver Jesus encarando situações bem complexas. Jesus, ele chorou diversas vezes, por exemplo, diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou diante de Jerusalém, olhando aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele sofreu muitas aflições. No Getsêmani parece um dos auges do seu sofrimento, da sua aflição, quando diz o texto que a sua alma estava tomada por aquele sentimento de angústia. Então, mesmo entendendo e compreendendo que Jesus era uma pessoa fundamentalmente feliz, porque um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria, a gente entende que pela perspectiva de Jesus Cristo, ser fundamentalmente feliz não é exatamente sorrir em todo o tempo. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo, e eu cito aqui um autor cristão, escritor, N.T. Wright, que ele fala o seguinte: na vida de Jesus você vê retalhos sombrios, pintados sobre um pano de fundo brilhante. Olha que legal. São retalhos sombrios, que foram pintados sobre um pano de fundo brilhante. Ou seja, eu e você precisamos entender que nós vamos ter alguns retalhos sombrios na nossa vida, mas o pano de fundo da nossa vida tem que ser brilhante. Você pode dizer amém para isso? Por mais que eu e você passemos por situações em que as lágrimas vão vir, por mais que eu e você passemos por situações em que a aflição vai apertar o coração, o fundo da nossa vida, o pano de fundo da nossa existência tem que ser um sol raiando ao meio-dia. E eu vejo isso em Jesus. E porque eu vejo e você vê isso em Jesus, eu e você podemos ler o texto que vamos ler agora e entender a sua veracidade e a implicação disso na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em algumas versões, em vez de preocupação, está a ideia de ansiedade. E eu gosto dessa versão, que aqui ele está falando de uma ansiedade. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, a Bíblia, ela vai a fundo nesse sentimento que tem assolado a humanidade. Ela mostra que a ansiedade é uma questão profundamente espiritual. Isso não quer dizer que eu ou a Bíblia aqui estamos negando e contestando os aspectos mentais, fisiológicos, históricos, sociais da ansiedade. Mas eu estou dizendo que a Bíblia aqui nesse texto a vê como parte espiritual. Implicações da nossa vida espiritual, que a ansiedade, em última análise, é uma resposta à vida vivida no mundo que Deus nos deu. Ou seja, a ansiedade também é uma resposta ao próprio Deus. Parece que Jesus está dizendo que as preocupações que rondam a nossa vida estão interligadas, intimamente ligadas à resposta que nós damos a Deus. Ele diz: vocês não sabem que vocês têm um Pai? Ele diz inúmeras vezes: não se preocupem. Como que Jesus pode fazer essa afirmação? Se você não tiver os olhos do Evangelho, você vai questionar. E quem sabe você vai dizer assim a Jesus: ah, Jesus, como não se preocupar? Eu acho que você não está entendendo o momento que eu estou vivendo. Você vivia ali na Galileia, eram outros tempos. Hoje está tudo muito agitado. Hoje tem internet, todo mundo te acha, as pessoas estão sempre te ligando. Meu Senhor Salvador Jesus, eu acho que você não está entendendo a época que estamos vivendo. Quem sabe algumas pessoas vão questionar o grande mandamento de Jesus. Mas frente à ideia e à certeza de que Jesus Cristo é uma pessoa fundamentalmente feliz e que tem toda a autoridade nos céus e na terra, quando ele fala: não andeis ansiosos, eu e você temos que parar e observar e aquietar o nosso coração frente a isso. Porque Jesus nos ordena algumas vezes aí: não andeis ansiosos, não andem preocupados. Como que ele pode dizer isso frente a toda a angústia em que vivemos e uma vida tão apressada em que vivemos? Nós não temos tempo para mais nada, gente. Não dá tempo nem de respirar. Você não tem tempo mais para pensar duas vezes. Você pensar duas vezes, você perdeu. Você tem que estar engajado em tudo. Você tem que estar seguindo a todos. Você tem que saber todas as informações. Se alguma pessoa pergunta para você: você viu o que aconteceu ontem? Você fala: não. Meu Deus, como você está desavisado. Você não está sabendo da última. Nossa, que mundo você mora? Porque parece que é obrigação de todos estarem atualizados, tal o frenesi das informações que passam por nós. Então Jesus aqui é o único que pode nos dizer como sentir. Ele é o único que pode nos guiar para fora da ansiedade. Diz amém para isso. E mais importante, ele é o único que pode mudar o coração do ser humano. Então, quando eu entendo ele falando não andeis ansiosos, eu entendo que ele está falando ali de coisas muito simples. Ele fala: observe as aves dos céus, observe os lírios do campo. Jesus, ele fala de uma experiência própria. Jesus não fala de algo que era intocável, ele fala de algo tão simples. Eu imagino Jesus subindo ali no Sermão do Monte, quem sabe uma altura destacada das pessoas, para que a sua voz alcançasse até a última pessoa daquele local, e ele começasse a falar, e de repente ele começa a observar os pássaros. Ele fala: observem as aves dos céus. E ele aponta naquele momento, e todas as pessoas direcionam os seus olhares para as aves. Ele fala: observe os lírios do campo, e ele aponta para aquelas flores lindas ali ao lado dele. E ele tira lições de sua própria experiência. Quando Jesus diz aos seus discípulos para que não andassem preocupados ou ansiosos, em outra versão,
Ele os guiava pelo exemplo. Jesus era o exemplo e continua sendo o nosso exemplo. Então eu e você olhamos para Ele, não olhamos para uma pessoa ideal ou idealizada, mas olhamos para Jesus, que era uma pessoa fundamentalmente feliz. Jesus então nos ensina a entender isso. A palavra aqui no original para ansioso, ela literalmente diz uma mente distraída, ou uma mente dupla, que está sempre preocupada com várias coisas, nunca está presente, totalmente presente no momento. A ideia aqui é estar excessivamente ou demasiadamente preocupado com algo que seja diferente do reino de Deus. É uma mente que está sempre em duplicidade, preocupado. Você se preocupa com o dia de hoje e com o dia de amanhã. O ansioso é assim. Ele se preocupa com algo que ainda nem chegou. Ele está sempre se preocupando com a possibilidade de um problema, com a iminência de um erro. E nisso ele não consegue nem viver o que Deus tem feito na vida dele nos dias de hoje. Tem um professor do Novo Testamento chamado Scott McKnight. Ele fala o seguinte: os versículos que nós lemos poderiam ser resumidos assim. Essas são palavras para radicais, ele diz, sobre um estilo de vida radical, de confiar em Deus para as coisas comuns da vida, enquanto se dedica sem reservas à missão do reino. Ele diz, esses versículos são para uma mudança radical, para pessoas radicais, para confiar coisas comuns a Deus. Olha que coisa tremenda. É uma fé radical de pessoas radicalmente transformadas, para depositar nas mãos do Senhor coisas comuns que aos nossos olhos são tão ordinárias. Eu não sei se você já perdeu a percepção de entregar coisas comuns e ordinárias nas mãos do Senhor. Tem coisas que a gente se adapta a fazer, a gente nem ora mais. Tem coisas que você e eu vamos enfrentando no dia a dia, quem sabe do seu trabalho, questões familiares, relacionais, que você nem ora mais, porque você parece que aprendeu a lidar com as situações sozinho. Tem doenças que assolam a nossa vida, a nossa casa, que nós paramos de orar. Ah, é só uma gripe. Nós não oramos mais pela simples gripe. Você vai lá e toma um remédio. Você e eu desaprendemos a depositar nas mãos de Deus as coisas ordinárias, comuns e pequenas da vida. Até que vem uma criança. E geralmente na casa onde há crianças pequenas, elas nos ensinam a viver o sobrenatural nas coisas ordinárias da vida. Aquela criança que às vezes começa a arder em febre e ela fala assim: pai, mãe, ora por mim. Papai, mãe, pede para Jesus me curar. E você começa a voltar a entender o que Jesus falou, que se nós não formos como uma criança, não vamos entrar no reino dos céus. É essa confiança em todas as áreas da nossa vida. Esses textos nos mostram isso, que eu e você precisamos colocar as coisas comuns da vida nas mãos do Senhor. Talvez seria útil aqui, para a gente mergulhar ainda mais no texto, entender o que não é a ansiedade. E eu quero dizer que a ansiedade, em 2 tópicos apenas, a ansiedade não é o mesmo que uma preocupação. Eu ando preocupado com alguma coisa, isso não é uma ansiedade. Na verdade, precisamos ter um certo nível de preocupação, isso nos torna alertas. Se você tem que pagar uma conta essa semana, você tem que ficar um pouco preocupado, irmão. Porque tem gente que não fica preocupado e não paga a conta. Eu estou despreocupado, o pastor falou para não ficar ansioso. Passou o dia da conta, ele não pagou. Misericórdia, aí isso é uma outra coisa. Aí eu não estou mais preocupado com a minha vida, o que eu falo mesmo, pastor. Não é assim. Então existe uma diferença entre estar ansioso e estar preocupado. A ansiedade é esse excesso de preocupação, essa preocupação doentia, que na verdade não te prepara para o desafio, ela te trava para o desafio. Também a solução para a ansiedade não é se tornar relaxado, passivo, não. Quando nós olhamos as 2 ilustrações de Jesus, especificamente a das aves, parece que essas aves elas voam e elas estão preguiçosas, não fazem nada no dia a dia. E você, ao observar as aves, você não vê as aves sentadas nos seus ninhos, esperando Deus trazer a comida dentro do ninho delas. Você vê lá, as aves buscando alimento para os seus filhos.
Jesus ele não está pregando aqui a preguiça. Jesus não está pregando aqui a passividade. Ele está nos alertando contra o excesso de preocupação, que a gente pode chamar de ansiedade. É como se Jesus estivesse ensinando aqui no seu Sermão do Monte um desafio que ele coloca diante de nós. É como se ele estivesse perguntando: você está vivendo como se esta vida fosse tudo o que existe, ou você está vivendo sua vida para o reino de Deus? Você está vivendo para o reino de Deus, porque eu escrevo aí: a ansiedade, aliás, a essência da ansiedade está em tentar encontrar sua esperança e conforto e significado em algo que é temporal e passageiro. O ansioso, a sua vida, ele não se curva diante de Deus, ele se curva diante da coisa pela qual ele está ansioso. O ansioso faz dessa coisa o seu Deus. Então a essência da ansiedade, como está escrito aí no telão, por favor, pode passar, está em tentar encontrar sua esperança, conforto e significado em algo que é temporal e passageiro, algo que vai passar, que não vai governar a sua vida e não vai responder os temores do seu coração, e muito menos vai trazer segurança para mim e sua vida. Jesus mostra isso, e eu e você temos que ficar alertas, porque o nosso coração ele sempre tende a tendência de cair para esse lado. Eu acho que é para o lado esquerdo, assim. Cair para um lado de que fazer as coisas o seu Deus, fazer de ideologias o seu mantra, assim como o lado direito também, fazer de algumas pessoas o seu Messias, se é que você me entende, e tirar Jesus Cristo da nossa esperança. Por isso você não tem que ser nem de esquerda nem de direita, você tem que ser do céu, irmão, tá bom? Vai para o céu que é melhor, tá bom? Sua esperança tem que estar no céu. Deus pode usar algumas pessoas aí nos escanteios, mas é o céu que é a nossa vida, e o nosso reino está lá. Então sempre quando nós colocamos a nossa esperança em algo, seja uma ideologia, seja em alguma coisa, a gente pode dar vários exemplos aqui, você é uma pessoa madura para colocar exemplos no seu coração e entender isso. Vamos dizer o exemplo máximo que todo mundo coloca: o dinheiro, ou o sexo, ou a fama, ou a reputação. Você pode ficar ansioso por essas questões, você pode gastar a sua vida por essas questões, e você vai se curvar diante delas, e tornando o seu coração ainda mais ansioso. Quando olhamos para o texto de Mateus capítulo 6, a primeira característica que eu vejo aqui bem evidente: Deus como provedor. Diga: Deus como provedor. Ele há de prover na minha e na sua vida. O texto diz que Ele há de cuidar. O provedor é aquele que traz alimento, aquele que providencia os seus cuidados. Preste atenção, porque aqui parece que Deus ele fala: a primeira coisa que eu lhe dei foi a vida. A vida foi um dom de Deus. Ou você acha que você chegou aqui só porque você ganhou aquela corrida lá? Você sabe qual é? Não, Deus te concede o dom da vida. Se estamos vivos, é porque Deus tem nos concedido. Deus concede os batimentos do seu coração. Se Ele quiser que o seu coração pare agora, por favor, não, Deus. Mas se Ele quiser, o seu coração vai parar agora, imediatamente. Ele que infla os seus pulmões de ar, meu irmão, minha irmã. Ele que faz as conexões neurais, as sinapses do seu cérebro, para que você possa se levantar, os seus músculos trabalharem por você. Ele que faz tudo isso. Cada célula do nosso corpo é uma composição dada por Deus. É Deus que colocou as estrelas e que determinou que as nossas células trabalhassem. É Deus que colocou os limites do oceano e fez os mais altos montes e os mais profundos abismos. É Ele que deu a vida. Então é Ele que provê tudo para todos em todos os tempos e épocas. Ele é o Deus provedor da minha e da sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Jesus diz: olha os pássaros, olha como Deus cuida deles.
Na verdade, não existe um cérebro grande para se preocupar. Eles não estão muito preocupados, não. Na verdade, eles não têm um palmo de terra para semear. Eles não têm um pequeno celeiro para guardar. Eles nem se preocupam com isso. Ele fala, se esse pai provedor deu a vida para essas criaturas tão pequenas, tão falhas, que não valem nada, quanto mais para vocês. Jesus nos desafia. Na verdade, eu vou além, os pássaros nos desafiam. Parece que Jesus diz, olha, sabe qual é o seu maior professor? Os pássaros e os lírios do campo. Você acha que você teve um professor na universidade, na sua escola, você se acha um professor muito robusto na sua educação, mas não é nada perto dos lírios e das aves. Ele fala, olhe para eles e aprenda. Eles entendem, eles compreendem, sendo tão pequenos, e vocês são tão valiosos. Você acha que esse Deus não há de prover sobre a vida de vocês? Então nós cremos em um Deus da providência, um Deus que governa a criação e mantém a criação unida, tudo pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós não somos daquelas pessoas que pensam que Deus fez tudo isso e depois saiu para, sei lá, para almoçar. Deus criou o mundo e falou assim, eu vou almoçar, já volta aí. Não, Ele cria todas as coisas e as sustenta em tuas mãos. Nós também não somos daquelas pessoas panteístas que acreditam que Deus se encontra no rio, nas árvores, você vai abraçar a árvore, falar assim, ó Deus, né? Você vai se curvar aos animais, não é isso. Ele criou as coisas e as sustenta. Ele há de colocar comida no nosso estômago e vestes para as nossas vidas. Ele lança essas ilustrações e nos leva a confiar nela. Então ele fala, cremos que Deus está totalmente envolvido na criação, porque Deus é o Deus provedor. Segunda lição, Deus como Pai, e ele vai mais a fundo. Ele fala, é o Deus criador que provê toda a criação e cuida de todos, mas Deus é mais do que isso, ele vai um passo além. Deus como Pai, ele apresenta isso. Nós vamos ouvir aqui a segunda razão pela qual Jesus diz para não andarmos ansiosos. Ele fala, porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, Ele sabe de tudo que precisamos. Há uma segunda proibição ali no versículo 31, quando Ele fala, não andeis ansiosos. Ele fala, com que comeremos, com que beberemos, com que nos vestiremos. Ele fala, são os gentios que se preocupam com tais coisas. Ele fala, vocês que são filhos não deveriam se preocupar com isso. Os gentios, aqueles que não têm uma aliança com Deus, é que deveriam se preocupar com essas coisas. Ele então fala que eu e você, como filhos, deveríamos confiar no Senhor. Há uma história de Martim Lutero com a sua esposa Caterina, e que ele estava muito angustiado e deprimido, por causa de toda a perseguição do clero daquela igreja. Você sabe, quando ele começou a reforma protestante, e ele, muito cabisbaixo, andava meio que de luto em casa. Diz essa história que a sua esposa se vestiu de preto, como se estivesse de luto, foi na sala e fez uma declaração para Lutero ouvir: Deus está morto. Diz a história que Lutero se levantou e a repreendeu: claro que não, Deus não está morto. Ela falou assim: mas da forma como você age, parece que Deus está morto. Porque ele estava cabisbaixo, sem esperança. E aquilo, diz a história, que renovou o coração do reformador, e ele tomou providências de sair daquela situação. Parece muitas vezes eu e você temos atitudes, parece de luto. Parece que a nossa vida, por mais que nós não entendemos isso e nunca falaremos isso, parece que a nossa é uma expressão de um luto de Deus. Parece que Deus deixou de ser Deus. Parece que duvidamos que Deus pode suprir as nossas necessidades. Parece que nós deixamos de acreditar e confiar que as promessas dele hão de se cumprir na minha e na sua vida. Parece que estamos como Lutero, de luto, e precisamos de alguém que nos chacoalhe, e que parece que anda ao nosso redor, segurando algumas velas, de preto, falando: o que está acontecendo? Não, é que você parece que esqueceu que Deus está vivo, e Ele reina sobre a nossa vida. Então vivamos como se Deus estivesse ressurreto em nosso meio. Nós temos que ser lembrados que Jesus Cristo não foi vencido pelo túmulo. Ele está ressurreto, aguardando aquele dia de vir buscar a sua igreja. Então Deus é considerado como Pai.
Quando nos preocupamos e agimos assim, é como se Deus estivesse realmente morto para a nossa vida. Parece que esquecemos que Ele é o nosso Pai, o provedor. No versículo 32, fala o seguinte: seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele está falando que você é um Pai que sabe das suas necessidades. Imagine comigo, você chegar na sua casa e você pegar o seu filho tarde da noite chorando, copiosamente, ansioso, nervoso. E você, como pai e mãe, pergunta: filho, o que está acontecendo? Por que você está ansioso? Ele fala: ai, pai, mãe, eu estou muito angustiado, porque eu não sei se eu vou ter o que comer no dia de amanhã. Então você, ao mesmo tempo que fica irado, bravo com o seu filho, porque nunca lhe faltou nada, você o alerta: ei, eu não sou seu pai? Alguma vez eu deixei alguma coisa faltar para você? Algum dia você acordou e o pai e a mãe não foi trabalhar em busca de trazer sustento para a sua vida? Por que você há de se preocupar? Parece assim que fazemos com Deus. Parece que no final do dia, e muitas vezes as pessoas ansiosas, na noite, às vezes ficam noites a fio, perdendo sono pela ansiedade. Eu não estou querendo dizer para você que você e eu não passemos por isso, mas quando você e eu passarmos por isso, seja lembrado em nome de Jesus Cristo, que Ele é um Pai que te sustentou ontem, te sustentará hoje e amanhã, que esse mesmo Pai que cuidou da sua vida, sempre cuidará da sua vida, e você tem que dizer a você mesmo: ei, eu tenho um Deus que não é só um provedor, mas é um Deus que é Pai, e Ele há de sustentar a minha vida. Seja lembrado disso em nome de Jesus. É um Deus que é Pai, que cuida do nosso coração. Quando agimos dessa forma, diz o texto, dá esse entendimento que agimos como órfãos e não como filhos. É os gentios que pensam assim. Eles é que deveriam estar preocupados. Eles que deveriam perder o sono, porque eles não têm um Pai que lhes provê, eles não têm um Pai presente em suas vidas. Preocupação, então, e eu coloco aí uma frase do pastor Tim Keller: preocupação é olhar para o mundo e ter medo de que Deus não vá fazer a coisa certa. Preste atenção. Você fica cheio de ansiedade porque acha que a vida depende de você. Você está tentando tomar o lugar de Deus, mas não é qualificado para esse trabalho. E qualquer um que esteja em um trabalho para o qual não é qualificado se sente muito desadequado para a função. Parece que eu e você queremos tomar o lugar de Deus. Se pudéssemos, tiraríamos Deus da cadeira da ordem do reino da nossa vida e sentaríamos nela e falaríamos assim: Deus, eu ando muito preocupado, eu estou vendo uma inércia da sua parte, eu não estou vendo nada acontecer, dá licença, porque eu preciso tomar as rédeas da minha vida, porque as coisas estão acontecendo. E na Bíblia estão cheios de pessoas e exemplos de pessoas que tomaram as rédeas da sua vida ou das situações na hora errada. Você vê, por exemplo, um famoso caso de Saul, quando ele estava frente a enfrentar uma grande batalha, e ele precisava esperar o sacerdote Samuel para fazer os sacrifícios e ter a resposta de Deus para o que ele faria. Mas ele, ansioso, amedrontado pelos inimigos, fez algo que não lhe cabia. E quando o profeta chega ali, o sacerdote chega, ele vê que Saul tomou as rédeas da situação, de uma forma equivocada e inadequada. E por causa daquela situação, dali em diante, diz o texto que Deus falou assim: eu não quero mais você no trono, levantarei outro para reinar sobre Israel. E você conhece a história, Deus levanta Davi. Quantas histórias de pessoas tentando levar as suas vidas. Você lembra de Pedro, quando Jesus foi preso no Getsêmani? Pedro imediatamente lança a mão de uma espada e vai furioso em frente a um soldado romano, e ele corta a orelha daquele soldado. Imagine só, tentando defender o seu mestre, tentando fazer algo pela sua ansiedade: eu quero resolver pelas minhas próprias mãos. E Jesus o repreende naquele exato momento: ei Pedro, aquele que viver pela espada terá que morrer pela espada. E ele pega a orelha daquele soldado, Jesus a cura. Eu não sei se ele fez uma nova orelha, eu não sei se ele curou, colou a orelha, sei lá o que Jesus fez, eu sei que ele fez um milagre ali, porque Pedro, pela sua ansiedade e preocupação excessiva, fez algo que não deveria ter sido feito.
Eu não vou pedir para você erguer a sua mão se você já fez alguma coisa que não deveria ter sido feita, porque eu teria que levantar as minhas duas mãos aqui. Quantas vezes erramos? Quantas vezes somos precipitados? Quantas vezes temos que admitir, achamos que sabemos mais que Deus? Nós somos tão sábios que parece que a gente escreve os planos para Deus. Tem orações que não são petições, são sugestões, né? Deus, eu quero casar, segura aí, irmã, mas eu quero casar com fulano de tal. Eu entendo que você até pode dar umas dicas para Deus, mas você parece passar todo o plano, e quando Deus vem com algo até melhor, ou com um plano diferente, você às vezes acaba não dando glórias ao Senhor, você às vezes não compreende, porque Deus vê todas as etapas da sua vida. Eu e você vemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, você espera que eu vá acabar o sermão em alguns minutos, amém ou não? Pô, amém, gente? Já vi que eu tenho que correr aí, cadê o pessoal do louvor? Me ajuda. Até o pastor Fábio, gente. Você espera que eu acabe esse sermão, pode ser que eu, me delongue um pouco mais. Você tem um plano para hoje à noite, quem sabe voltar para casa, comer aquele hambúrguer, ou fazer aquele restaurante do almoço. Você tem planos, mas você pode ter uma agenda para essa semana, mas eu e você não sabemos se essa agenda vai se cumprir. Sejamos sinceros. E mesmo você já é vivido, você sabe que você faz planos e que a sua agenda vai ser toda transformada nessa semana, tenho certeza disso. Você fala, eu queria que a minha agenda fosse isso, mas não vai ser, vai entrar outros problemas, outras situações. Mas Deus sabe, por antecipação, tudo o que vai acontecer na minha e na sua vida, você imagina isso? E eu e você ainda temos a petulância de falar, eu sei governar a minha vida melhor que você, Deus. Ao invés de falar assim, Deus, tu sabes todas as coisas, aonde o Senhor quer me guiar. Eu e você deveríamos ser aquele marinheiro, que abre as velas da sua embarcação, e que entrega o leme nas mãos do Senhor, amém ou não? Deus, eu vou providenciar velas abertas, porque onde o Espírito soprar, lá vou eu, e onde o Senhor me guiar, aqui estou, envia-me a mim, como disse o profeta. Terceiro, para terminar, quero pedir para o pessoal do louvor realmente vir aqui, que eu sei que tem irmãos que querem que eu termine logo. É Deus como provedor, Deus como Pai, Deus e a graça de hoje. A graça de hoje. Talvez você tenha ouvido ou lido a história do Velho Testamento, quando Deus proveu ao seu povo no deserto. O livro de Êxodo fala sobre esse maná, essa massa de pão, que tinha sabor de mel. Já pensou? Só que tinha uma direção. O texto diz que eles deviam pegar a porção para o dia. E é claro, esse povo, o que eles fizeram? Alguns pegaram a porção de 2, 3 dias, ansioso. Sabe aquele que não aguenta, não obedece instrução? O ansioso geralmente não obedece instrução, viu? Daí ele falou, não, vou pegar para 2, 3 dias, Deus nem vai notar. O que aconteceu no outro dia? Aquele cheiro de pão podre, exalando na tenda, porque era para pegar a porção do dia. A única exceção era do sábado, tinha que pegar a porção dupla, na sexta para o sábado, porque eles não podiam trabalhar. Mas do contrário, eles tinham que aprender a pegar a porção do dia. É Deus e a graça de hoje. Jesus também vem falar mais tarde, quando ele reparte conosco essa linda oração do Pai Nosso. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele como sendo uma pessoa fundamentalmente feliz, e nos ensina isso, e com ansiedade zero, ele fala, olha, eu e você precisamos aprender com o pão do hoje, a graça de hoje. Ele fala aqui, porque o amanhã trará os seus cuidados. Olha só,
há um cuidado, há uma graça do Senhor para amanhã. Mas você e eu precisamos desfrutar da graça e do cuidado de Deus para o hoje. O ansioso não desfruta da graça de Deus para o hoje, e amanhã já vai ser depois de amanhã para ele. Porque ele está sempre vivendo antecipado, e Deus não dá a graça antecipada. Ele dá os cuidados para agora, esse momento. Jesus era uma pessoa, se você quer saber que é uma pessoa totalmente presente, era Jesus. Jesus, ele verdadeiramente viveu o momento, não um momento como o pessoal da sociedade fala, que você tem que viver o momento como se não existisse amanhã, não é isso, de forma irresponsável, não. Jesus vivia o momento sabendo que amanhã trará os seus cuidados e a graça. Então ele fala, olha, o amanhã não chegou ainda, e quando chegar vai vir com os seus cuidados, mas existe uma graça de hoje. Tem uma escritora, Corrie ten Boom, ela foi usada também para cuidar de alguns judeus fugindo do nazismo. A história dela é linda, e ela tem uma frase linda, eu coloquei aí: a preocupação não esvazia o amanhã de sua tristeza, a preocupação esvazia o hoje de sua força. Olha só, a preocupação não esvazia o amanhã da sua tristeza, mas a preocupação esvazia o hoje da sua força. Nós estamos sendo esvaziados por um coração ansioso, por um coração excessivamente preocupado, enquanto deixamos de desfrutar os cuidados e a graça de Deus hoje. Sabe aquela refeição que você precisava fazer e mastigar mais vezes? Mas o seu coração ansioso, você dá 3 mastigadas, 4 já está colocando para dentro já. Sabe aquela conversa que eu e você deveríamos ter há mais tempo, sem pressa? E eu estou falando isso para mim, irmãos. Hoje à tarde eu estava finalizando essa mensagem, e eu virei para minha esposa e falei, meu coração não está tão ansioso. Falei, olha como é que Deus faz. Deus tem misericórdia de um ansioso a pregar sobre ansiedade. Só Deus mesmo, né? Então, irmãos, quero que você saiba, se eu pudesse colocar um espelho aqui, eu estaria pregando para mim hoje, com essa mesma intenção, porque nós precisamos aprender isso. Eu estou sendo esvaziado da graça e dos cuidados de Deus hoje, preocupado com amanhã. Onde que eu estou com a cabeça? Mas, mergulhando nisso aqui, eu quero concluir com essa ideia aí, que a ansiedade é uma oportunidade. Quando o nosso coração chega a ser ansioso, é uma oportunidade para quê? Para você diagnosticar o seu coração, porque ela vai mostrar o diagnóstico do seu coração. A ansiedade vai mostrar o rumo para onde está a sua vida. Aquilo que tem tirado o seu sono está mostrando a tendência do seu coração, e você tem que, como um soldado alerta, apresentar isso diante de Deus, correr diante de Deus em oração. Pai, essa área tem constantemente trazido ansiedade ao meu coração, eu tenho suado frio, tenho perdido o sono, eu tenho perdido a fome, eu tenho perdido a alegria dos cuidados de hoje, porque essa área especificamente eu ando ansioso, e você e eu sabemos quais são. Eu e você precisamos apresentá-las diante de Deus em oração, em súplica, porque as suas preocupações excessivas revelam seus amores excessivos. Há uma frase que diz: onde há um exagero há sempre uma falta. Tudo que é exagerado, na verdade, esconde uma falta. Quem sabe estamos preocupados exageradamente, porque está tendo falta de dependência total nas mãos daquele que é provedor, daquele que é pai, e daquele que tem uma graça e um cuidado para hoje. Então eu quero terminar esse culto orando, confessando que nós não estamos compreendendo muitas vezes a forma como Deus age no nosso coração. Eu quero terminar esse culto dando a oportunidade aos nossos corações a mais uma vez estabelecer uma confiança profunda em Deus, a reconhecê-lo como Pai, e não viver uma vida de órfãos, falar que somos filhos, mas viver uma vida de orfandade.
Eu quero finalizar esse culto desafiando o seu e o meu coração a desfrutar da graça e do cuidado do Senhor que Ele tem para hoje. Ainda tem graça do Senhor nessas últimas horas, tem graça do Senhor. Antes de você dormir, tem graça do Senhor, ela não passou não, tá bom? Quando você for dormir, fala assim: Deus, que eu repouse nos cuidados do Senhor, que o Senhor me leve a um sono profundo dos cuidados do Senhor, que amanhã eu acorde, Deus, e compreenda que a graça do Senhor também se renovou, o cuidado do Senhor para o meu dia. Eu não sei o que vai acontecer, eu tento planejar, mas Deus, a graça e o cuidado do Senhor tem um encontro com a minha vida hoje. Isso eu sei, que na agenda da sua vida, da minha vida, amanhã e depois de amanhã e todos os dias da nossa vida, eu e você temos um encontro com os cuidados e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Aleluia.